Virando a página, o presidente Lula não recua e resolveu dobrar a aposta na crise diplomática aberta após a fala que compara o conflito na faixa de Gaza ao holocausto nazista. O presidente resolveu chamar o embaixador do Brasil em Israel de volta ao país, tudo ato simbólico, né, gente? Na diplomacia. O embaixador lá chama o embaixador brasileiro, o presidente Lula manda voltar o embaixador para cá e fica nessa guerra de símbolos, né, que é muito comum na diplomacia mundial. A ordem ocorre após essa série de retaliações do governo de Israel à fala do petista. O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, considerou Lula pessoa não grata, essa informação veio ontem, no início da tarde, e afirmou que isso só será retirado se Lula pedisse desculpas. Eduardo, para resumir a prosa aqui, eu acho que todo mundo está acompanhando essa polêmica, todo mundo imaginou que o Lula ia dar um passo atrás e pedir desculpa, pelo jeito ele resolveu dobrar a aposta. Sabe o que acontece, Júlio? Infelizmente, nós estamos num tempo em que o que parece absurdo para mim é absolutamente normal e digno de aplauso por outros. Basta que quem está falando seja do meu time. Nós estamos vendo a tal da bolha. Nós temos as bolhas. Uhum. Se você está na minha bolha, você está certo. Se o travassa de outra bolha, está errado, fim de papo. Por mais que eu fale no assunto, eu sei que eu não consigo me explicitar com toda a força. O que o Lula falou está, de fato, no imaginário de muita gente. Que Israel passa dos limites, não tenhamos dúvida. Eu também fico indignado. O problema, Júlio, é que quando tem dois caras brigando ali na rua, um está com um revólver, o outro está com um facão, ou você entra dizendo assim, alto lá, paz, ou não entra não. Se você escolher um lado, você vai se dar mal. Um está com um revólver, o outro está com um facão. E a reação mais contundente do governo de Israel, para mim, não foi nem de palavras, não foi nem do jeito que o Netanyahu lá falou. Foi o fato de o ministro das Relações Exteriores levar o embaixador brasileiro no Museu do Holocausto e mostrar para ele, entre os registros de vítimas, do avô dele, do ministro. Ô, Júnior, uma das coisas mais tocantes da minha vida, que eu vou levar para sempre, foi visitar o Museu do Holocausto. Duas coisas que mais me arrepiaram na vida. Visitar o Museu do Holocausto e o cemitério de Père Lachaise, lá em Paris. O cemitério pelas pessoas que estão lá. Eu falei, puxa vida, gente, é pequeno demais. Se essa gente está aqui, quem sou eu? E o Museu do Holocausto, Júlio, porque por mais que você veja filme, tudo, na hora que você chega lá, que você vê os sapatos das crianças, as roupas dos adultos, as fotos esperadas, o troço é de te arrebentar. Você fica uma semana para se recompor. E foi isso que o Israel, que é o ministro das Relações Exteriores de Israel, quis dizer para o embaixador brasileiro. Não compara. William Travassos, essa história está rendendo ainda, acho que vai render mais. Quando se fala em holocausto, os ânimos ficam animados, a turma cresce nessa história. Lula falou, dobrou a aposta, pelo menos na minha visão, você pode ter uma outra visão sobre essa história, mas o chamamento de um ministro de Relações Exteriores aqui, um embaixador de volta, é também um recado diplomático ali nessas relações. Sim, as sanções podem acontecer, o impacto político, financeiro, essa movimentação no mapa geopolítico não foi uma fala feliz, né? Não dá para fazer nenhum tipo de comparação trazendo o Holocausto para essa discussão. Hoje existe uma tentativa de criar um impeachment em cima da fala do Lula. Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Manuel Furrella, especialista em direito internacional. Isso não se sustenta, né? Eu acho que estão aproveitando também essa onda política para poder levantar uma bandeira e a gente entrar nesse universo que o Eduardo falou, das narrativas. Agora, o governo brasileiro tem obrigação de pedir desculpas. O presidente da República precisa pedir desculpas por essa fala infeliz. Nós não temos como fazer uma comparação dessa. Ele está falando em nome do povo brasileiro. E aí vai ficar ainda esticando a corda e entrando num cabo de guerra. Sabia o respeito às famílias, a família judaica que sofreu com o Holocausto. Então, o mínimo que eu espero do presidente da República é hombridade e coragem de chegar e falar assim, eu errei em fazer essa comparação, me perdoem. Porque ele está representando o povo brasileiro.
Eu não estou falando aqui do Lula, do metalúrgico, do cara que gosta de uma pinga, do cara que sai com a janja. Não. Eu estou falando do representante da nação, que representa o povo. Então, assuma, seja uma pessoa de caráter e apresente as suas desculpas em nome do povo brasileiro, para a gente parar com isso de uma vez por todas. Agora, essa movimentação dos conservadores tentar emplacar um impeachment com esse tema, isso não vai funcionar. Isso é fogo de palha. E aí, Rita Mundim, essa história está rendendo, parece que vai render ainda mais. Eu também acho, viu, Júnior? Eu concordo com o que o William falou. Nós estamos num momento muito delicado em nível de uma nova globalização. Então, como você e o Eduardo falou, né, das bolhas, depois da pandemia e depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, o mundo também está meio que dividido. E nessa hora, o maior privilégio do Brasil seria o de se manter neutro. Porque a gente vê um alinhamento de Rússia, China, Irã, né? O Irã que financia o Hamas, o Hezbollah. E, por outro lado, nós temos Estados Unidos, Israel e a Europa Ocidental. Então, nós estamos no meio de uma nova definição geopolítica. E o Brasil, como fornecedor de alimentos, como fornecedor de energia, como maior dono da Amazônia, ele teria tudo para se manter na posição de ser o fornecedor daquilo que o mundo está precisando. Energia limpa, alimento e segurança climática, né? E ser um pacificador. Mas não, nós estamos tomando posição através da fala do nosso presidente. Nós não. O presidente do Brasil está tomando uma posição em nome do povo brasileiro sem que haja o endosso da maioria da população nessa fala. Comparar Gaza com o Holocausto é desconhecer a história mundial. Foi muito infeliz e concordo com o William. Temos que pedir desculpa ontem. O G20 vem aí. Como que o Lula vai se colocar como presidente do G20? Receber as 20 maiores nações do mundo sem neutralidade. E nós não precisamos de tomar partido e nem devemos nessa altura do campeonato. Você falou, a Rita falou em Rússia e Ucrânia. Você lembra, Júlio, lá atrás, quando perguntaram para o Lula sobre a guerra? Ele falou, eu sou contra a Rússia invadir a Ucrânia, mas quando um não quer, dois não brigam. Eu fiquei pensando assim, então você entra na minha casa, rouba meu açúcar, chuta meu cachorro, namora minha mulher e eu não posso reagir, porque eu não quero brigar. E não dá, né? Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve os jornalistas Eduardo Costa e William Travassos e a economista Rita Mundim.